Olá, gente, tudo bem? Vamos lá. Nós vamos iniciar aí uma sequência de vídeos. Esses primeiros vídeos nós vamos estar revisando alguns conteúdos que nós vimos no primeiro bimestre. E eu espero que dentro em breve a gente volte à normalidade, que a gente possa estar juntos novamente. Estou com muita saudade de vocês. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer um resuminho sobre a unidade 1 da apostila de vocês. Então, lá na unidade 1, ela vai falar um pouquinho sobre matéria e estrutura da matéria. Então, vamos pontuar os principais tópicos relacionados aí à unidade 1. Primeiro, a unidade começa definindo o que é matéria. Vamos relembrar que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Então, tudo aquilo que a gente pode tocar, tudo aquilo que ocupa um certo espaço é denominado matéria. E a matéria, a gente vai encontrar ela nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A matéria a gente vai encontrar em tudo. Nós vamos encontrar no nosso dia a dia, na cozinha, nos produtos químicos, nos medicamentos, em diversas situações, cada um com uma propriedade ou com uma particularidade diferente. E o nosso objetivo nessa unidade 1 é estar verificando essa diferença entre esses materiais. Então vamos lá. Os estados físicos da matéria. Nós vimos um diagrama onde nós tínhamos as mudanças de estados físicos do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E como que vai ocorrer essa mudança de estado físico? Vamos lá. Vocês vão relembrar que nós trabalhamos esse diagrama onde, primeiro, uma substância está no estado sólido, as moléculas estão muito próximas uma das outras. Conforme ele vai adquirindo energia na forma de calor, as moléculas tendem a se afastar uma das outras e aí vai mudar para o estado líquido. No estado líquido nós vamos ver as moléculas um pouco mais afastadas. Ao absorver energia na forma de calor, ao absorver calor, elas vão se afastando mais e vão para o estado gasoso. E aí pode ocorrer ao contrário. Se o estado gasoso ele perder energia na forma de calor, ele volta para o estado líquido, e se continuar perdendo, ele vai para o estado sólido. Nós vamos lembrar disso em função da água. A água vai acontecer muito isso. Ela vai do estado sólido na forma de gelo, depois vai para o estado líquido e por fim vai na forma gasosa, que seria o vapor. Ok? Além disso, nós vimos também a composição da matéria. A matéria ela pode ser uma matéria pura, onde só vai ter um único elemento químico, ou ela pode ter uma mistura, que é o que mais nós encontramos nos materiais do nosso dia a dia. Dificilmente a gente encontra um material puro. A gente vai encontrar sempre misturas. E nós vimos aí no primeiro bimestre que essas misturas, elas podem ser classificadas de 2 formas, como homogênea ou heterogênea. Quando vai ser homogênea? Quando a gente olhar para aquela mistura e ver uma única fase. Então, por exemplo, água com sal. O sal se dissolve na água. Quando a gente observa essa mistura, a gente vê uma coisa só. Uma substância incolor, mas dentro daquela substância nós temos 2 elementos, então é uma mistura. Porém, nós classificamos ela como homogênea. Agora, por exemplo, água e óleo. Água e óleo nós temos 2 substâncias e visualmente é fácil de você enxergar que nós temos 2 fases ali, uma fase. Na fase de cima seria o óleo, na fase de baixo seria a água. Então, quando a gente enxerga uma substância que tem 2 ou mais fases, a gente chama ela, classifica ela, na verdade, como heterogênea. Ok? Então, é relembrar esse conceito que é homogênea, o que é heterogênea. As misturas, elas também podem ser separadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e óleo, eu tenho como separar essas 2. Por isso que no primeiro bimestre nós vimos os métodos de separação de misturas, onde para cada tipo de mistura nós iríamos aplicar um método de separação. Então, por exemplo, nós temos algumas misturas que podem ser sólido e líquido.
Aí, por exemplo, eu dei o exemplo do café. O café é uma mistura sólido e líquido, pó de café com uma água. Para separar os dois componentes, qual que seria o método de separação mais adequado? Aí nós vimos lá através dos desenhos que vocês registraram no caderno de vocês que a filtração simples seria mais fácil. Além da filtração simples, nós temos a filtração a vácuo, que também poderia ser aplicado para esse tipo de separação. Além de uma mistura sólido-líquido, nós podemos ter uma mistura líquido e líquido. Exemplo, água e álcool. Quando a gente observa essa mistura, a gente vê algo incolor. A gente não consegue distinguir quem é água, quem é o álcool. Mas nós vimos aí no primeiro bimestre que é possível separar esses dois componentes através de um método chamado destilação simples. Então, a destilação simples ela pode ser utilizada para separar dois líquidos. Nós temos também algumas misturas onde os materiais são immiscíveis. O que seria immiscível? Algo que não se mistura. Então, água e óleo, por exemplo, não se mistura. A gente fala que eles são immiscíveis. Para separar uma mistura immiscível, nós podemos recorrer a um método chamado decantação, aonde nós separamos esses dois componentes por densidade. Lembrando, densidade, aquilo que é mais leve vai ficar na parte superior e o que é mais pesado vai ficar na parte de baixo. No caso de uma mistura de água e óleo, o óleo, por ser mais leve que a água, vai ficar na parte de cima e a água vai ficar na parte de baixo. Através do método de decantação, a gente consegue separá-los. E no primeiro bimestre nós vimos vários tipos de métodos de separação. Alguns talvez não estejam aqui na apostila, mas eu fiz questão de colocar todos para vocês e mostrar para vocês que as misturas elas podem ser separadas de diversas formas. Ok? Nós vimos algumas coisas importantes também no primeiro bimestre relacionados à linguagem da química. Falei para vocês que cada matéria tem uma particularidade. Cada matéria vai ter uma linguagem para explicar os seus conceitos. Por exemplo, a geografia trabalha com os mapas, a matemática trabalha com os números, a história trabalha com os registros e a química ela vai trabalhar com os elementos químicos e com as reações químicas. E aí eu mostrei para vocês que as reações químicas elas podem ser mostradas da seguinte forma: sempre nós vamos ter uma flechinha no meio. Essa flechinha indica para a gente que é transformação, né? Isso vai estar lá na página 11. E que os reagentes, que é o que vai estar antes da flechinha, sempre vão dar origem a novos produtos. E esses produtos vão ser materiais diferentes. Então, nós vamos ter sempre reagentes que, ao se transformarem, vão dar origem a novos produtos. Tá? Nós vimos também os elementos químicos. Os elementos químicos eles são representados por letra maiúscula ou uma letra maiúscula acompanhado de uma letra minúscula. Então, eu mostrei para vocês que os elementos químicos foram sendo descobertos, eles foram sendo catalogados e a linguagem da química foi se desenvolvendo da seguinte forma: conforme surgiu o elemento químico, se dá nome ao elemento químico, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio foi o nome que foi dado para aquele elemento. E qual vai ser o símbolo dele? Vai ser a primeira letra do nome do elemento químico em maiúsculo. Então, no caso do símbolo do hidrogênio, vai ser o H. Depois surgiu o hélio. O hélio também começa com H, mas como nós já tínhamos o elemento que tinha o símbolo hidrogênio com H maiúsculo, adotou-se a regra de colocar a primeira letra maiúscula seguido da segunda minúscula. Então, hélio vai ser o HE. E aí nós trabalhamos dessa forma no primeiro bimestre, trabalhando com o desenvolvimento da linguagem da química. Eu expliquei para vocês também um pouquinho sobre aonde a química é aplicada. Então, nós temos a química dentro das indústrias farmacêuticas, dos cosméticos, dos alimentos. A química está em tudo. E o que nós temos que fazer com um olhar de ciência? Tentar enxergar a química dentro de tudo isso
e tentar identificar quais são os elementos, qual a composição daquele material, como ele é feito e identificar nesse primeiro momento as transformações químicas ocorrendo no nosso dia a dia. Ok? Esse primeiro vídeo, então, basicamente eu peguei a unidade 1 da apostila de vocês e tentei colocar os pontos principais. Nós vamos ter alguns exercícios que vão ser enviados para vocês e as trilhas que tem no Positivo On também, vocês têm totais condições de fazer, seguindo os registros que vocês têm no caderno, mais esse resuminho que eu fiz agora, vocês vão conseguir acompanhar. Tá bom? Um abraço, eu vou montar um outro vídeo agora depois com a unidade 2, tá ok? Valeu, galerinha!